Ora bem, tal como lhe falei há pouco, hoje temos aqui connosco para uma conversinha simples, uma conversa que vamos falar de gêmeos. Se é mãe de gêmeos ou pai, se tem gêmeos na sua família, às vezes, eventualmente, casos que tenham nascido recentemente, saiba que esta associação pode ajudar também com algumas ideias, com algumas informações e, acima de tudo, com a partilha de experiências de serem pais de gêmeos. É diferente de ser pais de uma criança só, porque são 2, 3, 4, enfim, não é muito vulgar que sejam mais que 4, mas o que é facto é que até ao número 4 ainda é vulgar acontecer, não é muito vulgar, mas pronto, é normal que possa acontecer. Mas convenhamos que deve ser realmente uma situação complicada. E é por isso mesmo que esta associação nasceu com o intuito de partilhar também experiências, de algumas informações que nem todos os pais de gêmeos sabem, porque às vezes quando se pergunta, conversa-se com um, conversa-se com outro, até porque as informações que vamos tentando obter, digamos assim, da Segurança Social e outras instituições que nos dão alguma informação sobre os direitos, nem sempre as informações são as mais corretas e estes pais, também pela partilha e pela experiência que têm, vão realmente sabendo mais algumas coisas. Por isso mesmo, hoje temos então aqui em estúdio a Marta Silva e a Susana Coelho. A Susana é já uma amiga da rádio, já conhecemos há muitos anos, e a Marta conheceram-se também porque ambas são mães de gêmeos. A Susana, mãe de 2 meninas, e a Marta, mãe de 2 rapazes. A Susana, as meninas têm... Quantos meses, Susana? 7 meses. A Marta já são um bocadinho mais crescidas, não é? Mais crescidos, que são rapazes. Quantos anos têm os seus filhos, Marta? 29 meses. 29 meses. E sendo assim, a Marta, que é realmente a presidente desta instituição. Vice-presidente. Ou vice-presidente, pronto. Marta, a Marta, que é portuguesa, mas neste momento está a viver em França, e já me explicou mais ou menos como é que surgiu esta associação Gêmeos e Mais. É assim que se chama, não é? Associação Gêmeos e Mais. Pronto, é com esta designação que podem ir à internet e procurar informações também sobre a associação Gêmeos e Mais. Gêmeos e Mais. Associação Gêmeos e Mais. Associação Gêmeos e Mais ou Gêmeos e Mais vai dar ao nosso site. E pronto, e a partir daí... Posso passar? www.gêmeosemais.com. Pronto, www.gemeosemais.com. Pronto, por isso já sabem, se quiserem é só teclar e tal, e vão lá saber algumas informações. Agora assim, Marta, vamos lá começar pelo princípio, como é óbvio, não é? E vamos, como é que surgiu esta associação? Como é que se lembraram de fazer? É assim, devido à falta de informação existente, houve uma mamã, Rita Cardoso, que decidiu criar um site na internet, um antigo site, que para passar a informação toda, explicar o que era a gravidez gemelar e para as outras famílias tentarem perceber e não se assustarem quando tiverem esta notícia. Eu, como falta de estar a viver no estrangeiro e com falta de informação, tentei procurar outras mamães na mesma situação que eu. Criei um grupo no Facebook chamado Mães de Gêmeos, onde conheci a Rita e, entretanto, juntas decidimos dar uma nova cara ao novo site, fazer um novo site e passarmos as outras informações às outras pessoas. Entretanto, vimos que estávamos com muitas visitas e decidimos então avançar com a nossa associação. Esta associação, portanto, presta estas informações, mas agora sim, uma coisa à parte, não é? Como é que é saber que vão ser mães de gêmeos? Qual é a primeira reação? A primeira reação, é ficar sem voz, é um choque. É um choque, quem não está à espera, realmente. No meu caso não tinha situações na família. Não havia gêmeos na família, mas portanto foi uma gravidez perfeitamente normal. Perfeitamente normal, sem tratamento. A Susana já era outro caso porque já tem muitos gêmeos na família, não é? Sim, já portanto, temos. Digamos que de alguma maneira vocês já contavam, entre aspas, com isso. Já, mas quando soube fiquei em choque, completamente. No fundo a reação é quase a mesma, se bem que realmente já podia ser uma situação, porque isto é de alguma maneira hereditário, não é? Quem tem gêmeos na família tem sempre alguma probabilidade maior. Pode ser? Pode ser. Pois, claro que pode ser ou não, mas pronto, há uma probabilidade maior. Mas se bem que alguém sempre tenha que começar, agora foi a Rita que começou na família, a Marta que começou na família. Portanto, os seus filhos agora já vão ter também essa... Possivelmente os netos, não quer dizer que sejam os filhos. Pois, claro, porque salta de gerações em gerações. Pode não é? saltar ou não. Pois, é conforme, é uma questão de sorte. No meu caso, a minha avó teve, a minha mãe e a minha tia. E a minha mãe não teve gêmeos, nem a minha tia teve gêmeos. E saltou para a geração seguinte. Eu já estive e uma das primas minhas também já teve. Pois. Que é filha dessa tia. Pois, saltou uma geração. Sim.
E depois, à parte do susto, pronto, o choque, são 2, ou são 3, ou são 4. Depois é tentar ver as condições físicas da casa, como é que se vai passar, o que é que temos que comprar, o que é que temos que alterar. Pois é uma situação, se calhar os carros também têm que se alterar. Adaptar depois, no fundo. Adaptar à situação. À chegada das crianças. Exatamente. E essa vossa associação nasceu com o intuito também de informar os pais de muitas situações legais que muitas das vezes as pessoas não sabem o que é que têm direito, onde é que se poderão dirigir. A Marta vive em França, onde as condições são também de alguma maneira diferentes das nossas. Exatamente. Nomeadamente em termos de apoio nos primeiros meses ou anos de nascimento dos bebés. Portanto, vocês agora são mesmo duas experiências diferentes, porque a Marta, em França, realmente os apoios são maiores, não é? São maiores porque temos a possibilidade de ficar em casa até aos 3 anos das crianças, não é? Ganhando um subsídio do Estado. Ganhando o subsídio do Estado. E tendo o vosso emprego assegurado. Tendo o nosso emprego assegurado se for em França. Exatamente. Pois. Porque para ter acesso a esse subsídio é preciso ter um contrato de trabalho válido e é preciso ter trabalhado os 2 anos anteriores e é preciso também o nível de rendimentos da família, não é? Pois. Tem tudo a ver. Aqui é um bocadinho diferente, não é assim, Susana? Nós cá temos menos apoios, não é? Portanto, o facto de serem 2 crianças não dá direito a tanto tempo. Não, é assim, a gente, por exemplo, temos a possibilidade de estar com os 5 meses a 100%. É mais um mês, não é? Portanto, neste caso, se for só uma criança, sim, é 4 meses a 100%. Meses. Pois. E temos a possibilidade de estar a 6 meses a 83%. Pois, há aqui um acréscimo de cerca de um mês. Sim. O que não é muito lógico, porque tendo em conta que são 2 crianças, deveria realmente, eu já não digo os 3 anos, mas pronto, pelo menos há algum tempo a mais, não é? Porque 2 crianças, em termos de condições físicas para os pais, deve ser extenuante. Porque um chora, acorda ao outro. Enfim, quer dizer, é quase tudo a duplicar, não é? Não é propriamente... ou não sei se é, mas acontece ser aquela situação de que as pessoas dizem que um quando está doente, o outro adoece, ou é porque um pega ao outro, porque vem aquela história dos vírus e não sei o quê, e pronto, estão próximos um do outro, é como no infantário, não é? Quando os nossos filhos vão para o infantário e estão misturados com os outros, é natural que muitas dessas coisas aconteçam, não é? Convosco, isso acontece, como é lógico, as crianças estão próximas uma da outra, é natural que se uma tem um vírus, que a outra vai buscar, não é? Mas não é propriamente aquela história de que sentem, ou isso acontece? É sim, isso é uma situação que a ciência ainda não conseguiu desmistificar, devido ao facto, por exemplo, eu dou o meu exemplo, não propriamente ficam doentes ao mesmo tempo, mas eu sei que 2, 3 dias depois, o segundo vai ficar doente. Mas, por exemplo, se for assim, vamos supor, os dentes é uma coisa que realmente muitas das vezes lhes traz aqueles problemas que todos nós conhecemos, as febres e essas coisas todas, não é? Ou, por exemplo, uma dor de barriga. Se uma criança tem um gêmeo e tem uma dor de barriga, aquelas coisitas simples, não quer dizer que o outro tenha. Já não falando em diarreias, não é? Não falando em diarreias. Não quer dizer que o outro tenha, não. Doenças contagiosas, isso é normal, não ter, o outro também ter. Claro. Mas de outros casos assim, eu posso dar o exemplo dos meus filhos. Eles tiveram os dentes exatamente os mesmos, com diferença de 1 semana. Porque são gêmeos ou não posso lhe dizer, porque a mesma ciência não consegue... Porque o ADN deles é muito semelhante e provavelmente daí, tanto que, por exemplo, eu curiosamente ontem estava a ver um programa num canal, não sei que canal é que era, sobre gêmeos, e uma das situações que havia realmente era até mesmo o próprio peso. Quando eles já são mais crescidos, às vezes acontece haver um gêmeo gordo e outro magro, mas normalmente são muito semelhantes, ou seja, nunca oscila mais que 3, 4 quilos de diferença de peso. E até pronto, e às vezes tendo eles próprios condições de vida diferentes, porque pronto, depois em adultos cada um segue a sua vida, obviamente, não é? E os estilos de vida variam também, como é lógico. Mas o que é curioso é que era uma das coisas que se falava, é que realmente os gêmeos, a grande maioria, não tem, o peso é muito semelhante, sim, independentemente das condições. Varia mais quando é menino e menina. Pronto, pois, devido à estrutura física, claro, varia mais. Claro. Entre gêmeos do mesmo sexo, não há muitas diferenças. Os meus sempre tiveram entre 200 e 300 gramas de diferença entre um e outro até ao momento. Pode ser que mude, mudar, não é? Mas
A diferença que existe mais é entre menino e menina, quando é um casalinho. Pois. É que é a maior diferença que se pode verificar. E os gêmeos, a vossa partilha de experiências com outras mães, o que é que vocês podem deduzir? Há muitos meninos e meninas gêmeos ou é mais normalmente o mesmo sexo? Não, há muitos de um casalinho também. E os vossos filhos são gêmeos verdadeiros ou fraternos? Os meus não tenho a certeza, mas tudo indica que sejam fraternos. Isso é fraternos, é verdadeiros? Não, são 2 gêmeos, cada um teve um saco, uma bolsa e cada um a sua placenta. Pois. No caso. Pois. Os verdadeiros podem ter 2 bolsas e uma placenta só, ou então estar os 2 na mesma bolsa com uma placenta. Pois. Talvez por isso se diga, eventualmente, que então aí há uma união maior. Será por isso? Também pode acontecer nos fraternos. Pois, porque vivem sempre os 2 juntos e há sempre ali uma grande partilha e uma grande cumplicidade. Cumplicidade que eu ia dizer, pronto, entre os 2, porque realmente, mesmo sendo, quando são outros irmãos, mas há sempre um mais velho que depois começa a ter gostos diferentes e necessidades diferentes, e ali não, ali tudo acontece ao mesmo tempo, não é? Desde o crescimento aos namoricos, às descobertas de novas coisas, é sempre a mesma idade, não é? E os vossos filhos, como é que... Bem, as da Susana ainda são muito pequeninas, mas como é? Já se pode notar alguma diferença de feitios? Ou são muito semelhantes? Imenso. Não tem nada a ver uma com a outra. É? Nada. E os da Marta? Como já são mais também crescidos? São diferentes. Um é mais carinhoso, o outro é mais autónomo. Há sempre um que tenta mandar no outro. Mas são diferentes. E é fácil de gerir isso? Porque ao fim e ao cabo eles acabam por se completar. E vocês pais conseguem realmente gerir bem essas situações todas, não é? Temos que nos adaptar. Nos adaptamos, não é? Estamos com eles, somos nós que os fazemos crescer, não é? Então tentamos que eles também percebam que não pode ser assim, têm que ser unidos, não é? Têm que ser cúmplices, como 2 irmãos. Claro. Como é que foi as primeiras noites? Ou os primeiros meses, os primeiros anos? A Susana já tem as mãos na cabeça. Foram muito poucas horas de sono. Muito poucas. Muito poucas. E assim, eu penso que todas as mamães gostam de aleitar, não é? Gostam de amamentar a criança, não é? Quando temos 2, a situação torna-se um bocadinho mais complicada. Como estávamos na nossa conversa há pouco, tinha referido que eu sempre cuidei de um e depois do outro. Cada um tinha o seu tempo. Dava o peito a um e depois o outro. O que torna as noites um bocadinho curtas. Pois. Porque entre 45 minutos de mamada de um, mudar a fralda, mudar o outro, tendo em conta que as crianças, os primeiros meses, primeiro, segundo mês, mamam de 3 em 3 horas, eu só dormia e uma meia horita entre cada mamada. O que é muito, muito, muito cansativo. Pois. E devido a esse facto, ao cansaço, o leite muitas vezes seca rapidamente. E essas mamães não se devem preocupar. Porque existe aquela preocupação, já não tenho leite e agora? Assim, não se preocupem, é normal. Pois. Porque a mamã não é de ferro. Claro, há um cansaço muito grande. É um cansaço, é um desgaste muito grande, mesmo psicológico. E acabou. Pronto. Essa é das coisas que os pais também não podem ajudar. Pronto. Não, os pais não podem fazer nada. O que mais podem fazer é dar apoio psicológico à mamãe, que é muito importante também. Ou depois, entretanto, enquanto um acaba a sua mamada, enquanto vai o outro, o pai trata daquele e pronto, e muda de fralda, essas coisas todas. Eu tive o caso do meu marido, que me ajudou imenso. O papá ajudava imenso. Eu, quando dava o leitinho a um, ele mudava a fraldinha para eu tratar do outro, que era para eu conseguir ter umas noitinhas um bocadinho maiores. Pois, conseguirem descansar um Mas bocadinho. é assim, há papás que não têm essa possibilidade. Ou porque estão no estrangeiro, ou porque têm um trabalho que é... Que exige muito também. Exige muito, ou por vezes trabalham de noite e muitas vezes não podem dar esse apoio à mamãe. Pois é, uma situação muito complicada, porque neste caso o tempo é a dobrar. Exatamente. O tempo que uma mãe demora para tratar de um, vocês demoram o dobro do tempo a tratar dos 2. Portanto, é realmente uma situação muito complicada. E muitas das vezes realmente não há soluções, porque não há mães por perto ou sogras que possam dar uma ajuda. E depois é aproveitar também os momentos do dia, para ir dormindo durante o dia, enquanto elas descansam. E dormindo, olha, vai fazer a cesta, vamos
depressinha, tentar descansar um bocadinho, porque... E depois esquecemos o resto das coisas, não é? Pois. Porque há o papá para dar a comer, há a casa para arrumar, essas coisas todas, não é? O estar em casa não significa que se descanse. É aí uma das situações em que a associação quer chegar. É poder dar, como voluntários, a estas famílias uma ajudinha, uma mãozinha. Porque a gente sabe que nos primeiros meses as mamãs têm que se ocupar dos bebés, não há outra hipótese. E então... queremos ver se arranjamos uns voluntáriozinhos para dar uma mãozinha, nem que seja só para fazer uma limpeza lá em casa, ou mesmo só para ouvir a mamã para um desabafo. Nós queremos chegar aí. Pois, portanto, essa é uma das grandes batalhas que vocês vão tentar. Exatamente. Realmente, dentro de vocês mães ou com a experiência que passamos. Ou se calhar também há algumas que possam não ter experiência de gêmeos, mas que possam querer também dar uma ajuda nesse sentido. Exatamente. Ou seja, a vossa associação é Gêmeos e Mais, mas não quer dizer que se eu, que sou mãe de uma criança, se quiser também posso me inscrever para dar realmente essa ajuda, porque às vezes é isso, às vezes é só ouvir. Exatamente. Porque às vezes as mães devem estar tão cansadas e que realmente se calhar também não tem ninguém que as possa ouvir, que realmente sabe bem, não é? Ouvir, falar com alguém que é estranho, que às vezes é mais fácil ver outras caras, porque nos primeiros meses de vez em quando também é difícil sair de casa. Pois, não dá, deve ser complicado. Quando os bebés são prematuros, exige um outro estilo de vida, o que requer estar em casa mais tempo, não poder sair com eles. Também claro. As mamães precisam de ver outras pessoas, precisam sair, precisam apanhar, beber um cafezinho. Distrair um bocadinho e pode ser essa ajuda fundamental também dos voluntários. Exatamente. O levar as crianças também à rua, apanhar um bocadinho de ar, e que às vezes as mães pode ser se calhar difícil, não é? E nem sempre temos avós perto que possa realmente ajudar, porque o problema é que as avós hoje em dia trabalham. Exatamente. Pois. Muitas das avós trabalham, o que é complicado também. Já vamos falar também um bocadinho sobre a situação dos mais, digamos que algumas das vantagens que eventualmente, vantagens, não será vantagens, dos direitos que as mães têm e que se calhar, que nós estávamos a falar há pouco, muita gente não sabe, que tem direito a determinadas situações. Mas vamos só ouvir a música da Luísa Sobral e depois vamos falar então sobre essa situação. E então vamos continuando a nossa conversa e estávamos aqui a falar também dos apoios, da falta de conhecimento que tanto a Marta como a Susana me dizem que a maior parte dos pais têm. Vamos lá então por partes. Estávamos a falar há bocadinho acerca das baixas, e isto porque muitas das vezes os gêmeos são crianças que nascem prematuramente, portanto o que significa que vão ter que ficar mais alguns dias, semanas ou até meses no hospital, nas incubadoras. Susana, queres-me explicar um bocadinho como é que isso funciona? Quais são os direitos que os pais têm e que às vezes não sabem? É assim, posso falar do meu caso. As minhas nasceram prematuras, às 33 semanas, e então tiveram que ficar na incubadora. Claro. Pronto. Quanto tempo é que elas tiveram? Na incubadora tiveram 10 dias, depois estiveram no berçário. Mais uns dias. Sim, para ganhar peso. Claro. Uma delas nasceu com 1,6 kg e a outra com 2,1 kg. Pois. 2,1 kg. É assim, no meu caso, foi cesariana, tive uns dias lá. Tive 4 dias no hospital. E depois as mãezinhas saem e as crianças ficam. A angústia de deixar as crianças. É muito mau. É muito, muito complicado. São essas tais angústias também que vocês depois querem ajudar de alguma maneira a partilhar com as mães, apoio, porque realmente deve ser uma situação muito triste, a mãe vir embora e as crianças ficarem. E há mamães que temos no nosso portal, pronto, no nosso grupo, que até vem com uma para casa e a outra fica lá a outra. Pois. Então é um bocadinho complicado, ainda é pior. Serão situações muito complicadas. Cansativo, porque pronto, andar de um lado para o outro, claro, não dá apoio nem uma nem a outra, porque a gente depois não pode levar uma para casa e nem para o hospital. Pois. Pronto, andar caso, a correr, uma correria doida de um lado para o outro. Nesse aspecto tive um bocadinho sorte. Mal por mal, é bom que fiquem as duas, porque ele dá-se um apoio permanente às duas. Tive muita sorte. A pediatra na altura queria mandar a Leonor para casa, que já tinha peso suficiente para vir para casa. Que a partir dos 2 kg, se não tiverem complicações, podem vir para casa, levam as vacinas iniciais e vão para casa. Só que a Letícia era muito pequenininha e teve que ficar mais uns dias. A pediatra, pronto, porque o hospital não estava sobrecarregado,
Achou por bem que ela ficasse também. Pois, se tivesse a possibilidade de ter lá as duas até a Letícia atingir os 2,50 kg e ir para casa. Ir para casa. Foi isso que aconteceu, não é? Mas essa situação depois, as vossas baixas não começam logo a contar. Não, assim... Aquele tempo inicial é mais uma baixa de assistência à família, não é a licença de maternidade. Não, só conta a partir da alta das bebés. Portanto, essa licença da maternidade começa a contar a partir do momento em que as bebés saem do hospital. Portanto, todo o período que lá estiverem, seja de 15 dias, seja de uma semana, seja de um mês, é a licença por mesmo que haja um bebé que saia, mesmo se lá ficar um bebé, só conta depois do segundo bebé sair do hospital. Para que os pais ou para que a mãe não desperdice logo ali aquele tempo. Exatamente. Pois é mais tempo que têm para estar em casa com os seus bebés. Sim, que há muitas mães não têm essa informação. E começam logo mesmo se a mamãe estiver alta, o tempo que enquanto os bebés não estiverem alta, conta como assistência à família, baixa de assistência à família. Só conta como licença de maternidade a partir do momento em que os bebés vêm para casa. Exatamente. Aí sim começa a licença normal. Com a alta do hospital, sim. Em termos de aleitamento, também há algumas diferenças que eu acho que a nossa lei, neste caso, favorece mais as mães do que a vossa em França. Exatamente. Não é? Aqui em Portugal, nesse aspecto, sim. Porque neste caso, as mães de um filho só têm 2 horas por dia. Neste caso, as mães de gêmeos também é um bocadinho injusto, mas apesar de tudo é melhor que a vossa, porque passam a ter 2h30. 2h30. Ou seja, só mais meia hora suplementar por... Só mais meia hora, o que achamos que não é totalmente favorável. Neste caso, temos mais meia hora, já é muito bom, mas não é o suficiente, porque requer... No mínimo dos mínimos 1 hora, não era? 3 horas? Sim, 3 horas por cada criança. Pois, no mínimo dos mínimos. Era ótimo. Já não falando para dobrar, não é? Mas pronto. A dobrar, aquilo que nós temos é os pagamentos. Os pagamentos. Pois. Dobrar, triplicar. Pois. Fraldas. As fraldas, não é? Mas aí, enfim, o Estado também não pode fazer muito. Mas uma das coisas que estávamos a falar, pronto, as parcerias, que é o que nós já vamos falar, mas uma das coisas que o Estado também não ajuda muito é, por exemplo, o caso do Plano Nacional de Vacinação, que é grátis, mas tudo o que seja extra plano de vacinação nacional, que depois acaba por ser pago pelos pais, e vocês não têm nada que vos ajude, ou seja, sempre a dobrar. É sempre a dobrar. Por exemplo, vocês estávamos aqui a falar... Posso dar o exemplo da vacina Prevenar. É um exemplo que cada vacina custa 60 euros, e vocês vezes 2 crianças é 60 euros. Visto que há 3 vacinas, 3 doses para tomar. São 120 vezes 3. São 120 vezes 3. Pronto, o que faz assim um bocadinho de valor, um grande valor, não é? Para certas famílias que agora é complicado. Têm realmente alguma dificuldade. Mas isso à parte das vacinas, há outras situações que às vezes as crianças necessitam e que também, por exemplo, estávamos a falar aqui o caso, não digo de medicamentos, mas por exemplo, neste caso de produtos de ortopedia e outras situações que as bebés possam necessitar, que também não há apoios. Não, é assim, a gente vai pedir os apoios, só que depois levamos a resposta não. Que não. Pois. Isso sempre aconteceu, não sabes, Susana, também não é? A tua situação é muito recente, pois eu iria questionar se isto é agora, recentemente, dado este clima de austeridade que o nosso país está a enfrentar, ou se já era. Não, portanto, aquilo que eu tive a possibilidade da assistente social me ter dito, em relação ao meu caso, já no ano passado foi muito complicado obter esses apoios. Obter essas ajudas, porque, pronto, isto cada vez há menos financiamento para os hospitais e este ano ainda não houve, não há. Os hospitais estão a cortar completamente com estas coisas, o que significa, neste caso, que a Susana precisa de umas situações de ortopedia para uma das bebés e que custa cerca de 160 euros. Sim. E que dura para 2 meses no máximo, se calhar, não é? 2, 3 meses, pois, porque elas não têm noção. Elas estão em constante crescimento, será com certeza depois uma situação complicada e que o Estado pouco ou nada apoia. Eu não tive ajuda, nada, tive que ir comprar. O Estado não apoia. Não, tive que ir comprar. São essas coisas que vocês também de alguma maneira querem fazer chegar Sim, queremos a quem de direito. Sensibilizar o Estado para essas situações. Não é para dar, é para dar algum apoio. É para dar um apoio, nem que seja 20, 30% de redução, já é muito bom para estas famílias, não é? Claro. Já não vamos pedir de graça, não é?
porque sabemos que não há nada de graça neste país, não é? Pois, mas pelo menos que se possa ter algum apoio nesse sentido, para que realmente os pais possam dar o melhor que conseguem aos filhos e falando, claro, em questões de saúde. Estamos a falar de saúde, quer dizer, não é aquelas... Não é o fatinho ou ir nada disso. Exatamente. Pronto, é mesmo em questões de saúde e que realmente as crianças possam ter aquilo que precisam e se calhar há pais que não podem. Pois. Não, há pais que não podem. Temos consciência disso. Pois, e cada vez pior. E cada vez piores. É também nesse intuito que vocês querem arranjar umas parcerias com o comércio, de forma a que realmente também essas famílias possam ter algumas ajudas. Sim. Já mexeram os pauzinhos nesse sentido ou ainda não? Estamos a tratar disso, começamos pela alimentação, não é? Vamos junto das grandes empresas dos fornecedores, não é? Porque temos grandes empresas em Portugal e queremos chegar junto deles e sensibilizá-los para esse efeito. Ou seja, queremos chegar a eles e dizer assim, olha, não é a mesma que ter duas crianças de idades diferentes. E então, se nos puderem ajudar, nem que seja 10%, 5% de desconto nas compras do mês, é ótimo. Pois, porque realmente só em fraldas, imagino, a dobrar isto só com um já é difícil, a dobrar então. Assim, para duas crianças no primeiro mês anda à volta de 400 fraldas por mês. A ver mais. Em termos de valor, o que é que isso dá? E depois depende do preço das fraldas. Mas mesmo já indo àquelas de preço intermédio? Se formos a ver um pacote de fraldas de 20 euros... 18, 19, 20, quantas fraldas tem um pacote? 60, conforme se forem prematuras, traz só 22 ou 24 fraldas. É uma pequena quantidade e são as mais caras, não é? É uma fortuna por mês. Pronto, mas já vamos falar assim nas fraldas normais, que 60 fraldas num pacote de fraldas a 20 euros. Pronto, vai fazer as contas. 400 fraldas por mês. Pronto, no mínimo. Estamos a falar em mínimos. Pois é, mais. Digamos que o normal, pronto. E depois mais 10 latas de leite por mês. Estamos a falar nos meses, não é? Porque depois há crianças que comem mais, há outras que comem menos. Claro. Isso é o básico, o leite e as fraldas. Depois temos os cremes, os shampoos e essas coisas. Porque há crianças... As toalhitas. Pois, há crianças que necessitam de, às vezes, eventualmente, alguns cuidados especiais. Exatamente, porque fazem alergia a isto ou aquilo. Pronto. Então é preciso produtos específicos. Daí nós queremos também chegar às farmácias. E como é que tem sido a vossa abordagem e qual tem sido a resposta que têm recebido? Sim, respostas ainda não tivemos muitas. Porque como a associação é muito recente, também é o nosso bebezinho, que foi agora de 9 de janeiro, que nós conseguimos resistir. Então estamos agora a começar a enviar as cartinhas aos nossos, para tentarem arranjar parceiros, não é? Já vamos falar também só em França, isso acontece ou não? Só para podermos comparar com o nosso país. É assim, há certas empresas que já estão sensibilizadas para o efeito. E depois nós temos uma associação que não é a nível nacional, mas a nível regional, que nós aqui em Portugal não podemos fazer, porque Portugal é tão pequenino e não podemos estar a separar as águas, não é? Claro. Então queremos fazer a nível nacional. Mas em França é a nível regional. E cada departamento, cada região tem a sua delegação e a sua delegação procura na sua região empresas que queiram fazer parceria. Pois, claro, é mais fácil. Mas posso-lhe dar um exemplo que é a nível nacional, por exemplo, um Intermarché, que nós também temos cá em Portugal, faz 10% de desconto em tudo o que seja material de bebê, comer e tudo, para a criança, seja um ou dois, atenção, seja um ou dois. Se não me engano, o que existe portanto, provavelmente também estão incluídos, realmente acho que também esse grupo faz para desconto para famílias numerosas. Portanto, mediante prova, obviamente, eu cá penso que também existe essa situação. É mais considerado para famílias numerosas. Vocês querem mais ou menos ficar... Eu não sei se as famílias numerosas têm algumas condições especiais. As famílias têm... A Associação Famílias Numerosas tem condições especiais, mas é considerado família numerosa quem tiver 3 ou mais crianças. Pois. No vosso caso, não? No nosso caso, não é, porque tendo os gêmeos, não é? São 2 crianças, não fazemos parte da Associação Famílias Numerosas. Se tiverem mais, não podemos. Podemos, sim, fazer-nos sócios para ter algumas vantagens. Não vamos ter as vantagens todas que a Associação Famílias Numerosas exatamente. E então,
também não é a mesma coisa que ter 2 crianças. Por isso é que nós queremos sensibilizar o Estado nesse sentido. É que não é a mesma ter gêmeos ou trigêmeos, não é a mesma situação que ter 2 ou 3 crianças de idades diferentes. Porque é tudo comprado na mesma altura. As roupas não podemos deixar de um irmão para o outro. Temos que comprar tudo novo. Tudo novo. Quando são idades diferentes, sempre se aproveita, mesmo que não se aproveite tudo, mas sempre há coisas que se aproveitam. Exatamente. Se reutilizam. Neste caso, vocês não têm hipótese. A não ser que uma cresça muito e outra cresça pouco, o que às vezes acontece, não é? Também, pois. Mas provavelmente, se calhar, daqui uns tempos já não vão ter. Portanto, agora, se calhar, ainda dá para... Mas daqui, se calhar, 1 ano ou 2 já não. Provavelmente aquela que é mais pequenina vai crescer ao ritmo da outra e pronto, já não dá para aproveitar. Eu nunca aproveitei nada, não dá. Não, será com certeza uma situação complicada. Mas isto, devagarinho, vamos lá e vamos conseguir. Sim, vamos conseguir. Os temos força para isso. Vocês estavam a falar também que ontem fizeram a vossa Assembleia Geral, a primeira. É a nossa primeira Assembleia Geral. E então, como é que correu? Como é que é essa partilha de experiências? É sim, foi muito giro porque todas as pessoas que foram convocadas, que eu e a mamã Rita... De norte a sul do país, não é? De norte a sul do país. Reuniram onde? Reunimos em Lisboa, na margem sul. Escolhemos o número de pessoas, as pessoas que nós pensávamos que nos podiam ajudar nesse sentido, estiveram disponíveis e aceitaram entrar nesta aventura connosco, que foi muito, muito bom. Estou muito grata a essas pessoas e que cada um com a sua experiência e com o seu trabalho e tudo vai tentar sensibilizar para a nossa associação. Claro, cada um vai tentar junto os seus meios e todos juntos vão com certeza conseguir fazer com que esta associação daqui a uns meses possa ter realmente um nome a nível nacional e conseguir também essa partilha de experiências e de vida de pais de gêmeos. Não sei, meninas, se querem alguma coisa que achem que devam salientar e dar conhecimento. Estamos quase a terminar, faltam 5 minutos para o meio-dia. Alguma coisa que vocês achem importante que não tínhamos falado neste espaço? Acho que está tudo. Queremos que as pessoas não tenham medo, que entrem em contacto connosco, exponham as dúvidas todas. Nós estamos lá como mães, não como uma autoridade, e somos voluntários, para nem que seja dar só uma palavrinha amiga, e estamos dispostos a esclarecer tudo o que for preciso e conseguir... Inclusive a tirar dúvidas aos bebés que ainda vão nascer, mas que ainda não nasceram, não é? Mesmo as mamães que estejam grávidas, não se assustem. Entrem em contato connosco. Vamos só relembrar mais uma vez o vosso site, www.gemeosemais.com. Gemeosemais.com. Posso deixar o número de telefone? Sim. Ora, é o 927 814 934. Repetir outra vez, que isto foi muito rápido, mais devagarinho, que é para as pessoas aprenderem. 927 814 934. Pronto, e quem atende esse número de telefone é? A senhora Presidente Rita Cardoso. Pronto, a Rita que vai atender e vai também esclarecer algumas dúvidas que possam existir. E qualquer coisa é só ir à net, ir ao site. Marta e Susana, muito obrigada por terem estado connosco. Posso só deixar aqui um beijinho? Sim. Queria deixar um beijinho muito especial para a nossa mamã de quadrigêmeas, a Sara Melo, que é o seu aniversário hoje. Parabéns, Sara, adoramos-te. A Sara, que tem 4 bebés, rapazes, raparigas? Tem 4 meninas. E deve ser uma alegria naquela casa. Com 2 anos e meio. Deve ser uma alegria naquela casa. Passando o susto e passando aqueles primeiros meses um bocadinho mais confusos e o habituar, deve ser sem dúvida uma alegria, não é? Ser mãe de gêmeos. É. Sejam 2, sejam 3, sejam 4. É o trabalho a dobrar, mas alegrias e amor a duplicar. Ainda bem que assim é. Desejo as maiores felicidades para vocês, particularmente para os vossos filhos, e claro também que a vossa associação cresça rapidamente para que essa partilha de experiências possa acontecer com todos os pais a nível do nosso país e que eles possam também, pouco a pouco, ir partilhando também convosco e, claro, voluntariamente, que é muito importante dizermos isto, poder também ajudar-vos. Muito obrigada. Obrigada, Teresa. E felicidades para vocês, para as vossas crianças e para todos aqueles que nos estão a ouvir, que têm também crianças pequeninas e que são gêmeos, porque realmente é uma alegria. Nós vamos fechar, estivemos assim com a Marta Silva e a Susana Coelho, elas que fazem parte então da associação gemeosemais.com. Por isso, para qualquer dúvida, é sair à net e saber mais informações e partilhar também aquilo que vocês têm para partilhar com outros pais e, claro, as questões são muito importantes.